tragédia impressionante com uma reviravolta surpreendente. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, para a gente poder conversar sobre mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Gabriel Marques, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade Baiana de Direito, e o tema do nosso vídeo de hoje é o caso Jaime Saad Cormany, um caso que envolve extradição e também ação rescisória julgados pelo Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Por que é uma tragédia a parte inicial desse caso? Tudo começa no Réveillon de 94, entre 31 de dezembro de 93 e 1º de janeiro de 94. Jaime Cormany estava com a sua namorada, que tinha apenas 18 anos na época, Nancy Mestre, e ele pratica estupro e homicídio contra a sua própria namorada. Uma situação terrível, trágica, lamentável, que infelizmente continua acontecendo com milhões de mulheres no Brasil e no mundo. Esse caso acontece na Colômbia. Jaime Cormany então foge para o Brasil e anos depois ele será descoberto no Brasil. Ele foi condenado pela justiça colombiana em 96 pela prática do estupro e pela prática do homicídio, mas ele tinha fugido para o Brasil, né? E ficou no Brasil escondido durante muitos anos, quase 30 anos escondido no Brasil. E uma pessoa fez a grande diferença nesse caso, que foi o pai da vítima, o pai de Nancy Mestre. Ele resolveu buscar o paradeiro de Jaime Cormany e ficou investigando durante quase 3 décadas até descobrir que ele estava na cidade de Belo Horizonte, no Brasil. De posse dessa informação, o pai da vítima comunicou esse fato às autoridades brasileiras e, enfim, Cormany foi preso em 2020 e acontece, então, o primeiro julgamento no Supremo Tribunal Federal envolvendo o caso Jaime Saad Cormany. O julgamento de uma extradição. O que significa uma extradição? A extradição é uma medida de cooperação internacional entre estados por razões penais. Imaginem que alguém cometeu um crime em um país, mas ele fugiu para um outro território, ele está, portanto, sujeito a uma outra soberania. E aí os estados entram em contato pela via diplomática para que haja o pedido de extradição. Foi o que aconteceu da Colômbia em relação ao Brasil. A Colômbia formulou ao Brasil o pedido de extradição e o Brasil tem uma legislação para tratar do tema, que é a nossa Constituição Federal e a Lei de Imigração. Então, o artigo 81 da Lei de Imigração, nossa Lei 13.445/2017, ele trata dos casos de extradição e define a extradição como essa cooperação internacional entre estados por motivos penais. O Supremo Tribunal Federal tem que examinar se estão presentes os critérios legais para a extradição, e quem teve competência para examinar esse caso foi a segunda turma do Supremo. E aí houve um empate. Havia, dos 5 ministros que compõem a segunda turma, havia 4 presentes à época. O ministro Celso de Mello estava ausente por licença médica e houve um 2-2. Por razões processuais, por razões de prescrição, houve um 2-2. Então o Supremo Tribunal Federal entendeu que esse empate beneficiaria o réu e Cormany, então, não é extraditado, continua no Brasil. Esse é o primeiro momento desse julgamento, né? Isso gerou uma comoção na Colômbia, gerou uma grande reação na Colômbia e o pai da vítima continuou indignado. O pai da vítima, então, resolve entrar com uma ação rescisória, que é uma ação que a gente usa na vida processual para tentar desconstituir uma decisão em casos muito excepcionais. O pai, então, ingressa com a ação rescisória. A ação rescisória é examinada pelo Supremo Tribunal Federal e o Supremo começa a enfrentar uma série de argumentos processuais. Primeiro, conclusão interessante do Supremo. Ele entendeu que o pai da vítima tinha legitimidade para a apresentação da ação rescisória, porque havia um debate para se saber se só o Estado interessado, só a Colômbia nesse caso, poderia propor a ação rescisória ou também familiares. O Supremo entendeu que familiares também tinham essa possibilidade. O pai, então, teve essa chance de propor a ação rescisória. Segundo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o pai poderia funcionar nesse processo como uma espécie de assistente de acusação. Então, ele poderia ser um auxiliar da acusação e, no caso, ele teria também legitimidade para isso. Terceira conclusão do Supremo Tribunal Federal. Em casos de extradição, o empate não deve automaticamente beneficiar o réu. Na vida jurídica, existe um entendimento em razões penais, em matérias penais, em habeas corpus, por exemplo, de que o empate favorece o réu. Mas em casos de extradição, esse entendimento não deve prosperar. A extradição é uma medida administrativa, logo, se acontece empate na segunda turma, como foi o caso,
o mais correto seria não proclamar um benefício para o réu, mas sim convocar mais um julgador para que, enfim, a turma tomasse uma decisão por maioria. O Supremo entende dessa maneira, e ao entender dessa maneira acontece a reviravolta. Qual a reviravolta? A segunda turma, então, é ordenada a reexaminar o caso. E ao reexaminar o caso, o ministro Nunes Marques vota em prol da extradição e entende que Cormani continuava praticando crimes no Brasil, como falsidade ideológica, o uso de documento falso, né? O ministro Edson Fachin modifica o seu voto e também concorda com a extradição, assim como o relator, ministro Gilmar Mendes, assim como a ministra Carmen Lúcia. Então, por 4-1, o Supremo Tribunal Federal reverte o entendimento anterior, de 2020, e agora autoriza a extradição de Cormani para a Colômbia. Então, é um caso que começa com uma tragédia, né, que lida com a tragédia da década de 90, que acontece em outro país. É um caso que inclui no Supremo Tribunal Federal um primeiro momento de examinar a situação, mas entender por razões processuais que não seria o caso de uma extradição, e envolve aí um terceiro momento, que é o momento, enfim, que acontece agora em abril de 2023, no qual o Supremo Tribunal Federal reconhece a viabilidade da extradição por entender que não aconteceu prescrição nesse caso. Tragédia, reviravolta e um desfecho surpreendente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, peço que se inscrevam aqui no canal, compartilhem o vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo.